Glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, povo de Deus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. É a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. É a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele é de geração a geração. Aleluia. De eternidade a eternidade. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Aleluia. da verdade. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Irmãos, Senhor. quantos convites veio até a mim? Quando eu entrei ali, o presbítero glorificou a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas o motivo, amada igreja, congrego uma igreja bastante pequena. Na verdade, eu não gosto de congregar em igreja muito grande, porque a igreja muito grande, às vezes a gente não tem oportunidade. Às vezes a gente fica um pouco esquecido, deixado. Eu congregava no Jardim Teresópolis, uma igreja, mais de 100 membros. Teve uma certa vez que me convidaram para ministrar a palavra, e quando foi anunciar, anunciou o pregador surpresa, e eu era da casa. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quanto tempo? Mas hoje é o dia que o Senhor preparou para o nosso encontro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, vamos nesta noite abrir a poderosa palavra de Deus, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 27, para a nossa meditação nesta noite. Eu creio que Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações. Fique de pé nesta noite, Aleluia. em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 27. E passado o luto, Davi recolheu em sua casa e lhe foi por mulher. E lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Amado Deus eterno e soberano Pai, Em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido e Pai amado, Deus todo-poderoso, Deus que tudo podes, Senhor, quebra nesta noite os milhões, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, destrói nesta noite, ó Deus, todo o poder do mal. O Senhor, ó Deus, vai falar ricamente, poderosamente com a tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo da verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Desde quando eu coloquei os pés desta igreja, das portas para dentro, eu senti a presença de Deus. Se faz presente aqui nesta noite o Pai, o Filho e o Espírito Santo da verdade. É noite de exaltar e glorificar o santo e poderoso nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel, porque somente o Senhor é que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor e de toda adoração. E passado o luto, Davi a recolheu em casa e lhe foi por mulher.
e lhe deu à luz o filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amada igreja, lá em casa tem pelo menos 5 Bíblias, e sempre que eu vou pregar a palavra de Deus, quando Deus me dá uma mensagem, eu pego todas as 5 Bíblias e vou em cada capítulo para ver o que a tradução está dizendo. E tem uma tradução da minha casa que ela diz assim: porém, estas más atitudes de Davi desgostou o coração de Deus. Porém, essas más atitudes de Davi desgostou extremamente o coração de Deus. Esta tradução aqui, ela diz da seguinte forma: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amada igreja, eu quero te perguntar nesta noite: o que nós temos feito que tem desgostado o coração do Senhor? Meu Deus. Aleluias. Eu quero te perguntar nesta noite: será que o coração de Deus nesta noite encontra triste ou alegre com os nossos atos? A Bíblia diz que as más atitudes de Davi desgostou extremamente o coração de Deus. Aleluias. Eu começo a pensar, amada igreja, se Deus não tivesse punido o rei Davi, aonde o rei Davi ele iria chegar com essas más atitudes? Eu quero te dizer nesta noite: cuidado com as más atitudes. Cuidado com as más atitudes. Eu te pergunto nesta noite: como têm sido as tuas atitudes? Será que as nossas atitudes elas têm agradado o coração de Deus? Será que as nossas atitudes elas têm desagradado o coração de Deus? Nós estamos nessa noite não falando de um homem qualquer. Nós estamos mencionando nesta noite um rei de Israel. Estamos falando do rei Davi. E a Bíblia diz que o rei Davi ele desgostou extremamente o coração de Deus pelo que ele fez. Aleluias. Eu começo a perguntar para mim mesmo: se Deus não tivesse punido, se Deus não tivesse advertido o rei Davi, aonde o rei Davi tinha chegado com as suas más atitudes? Aleluias. A Bíblia diz que o coração de Deus estava desgostoso com Davi por causa das suas más atitudes. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se as nossas más atitudes, se ela nos destruísse solas mesmo, meu Deus e meu Pai, se as nossas más atitudes, ou talvez as nossas más escolhas, se ela nos destruísse somente a nós, mas as nossas más atitudes não podem destruir o irmão que está do nosso lado. Aleluias. Às vezes a má atitude de um homem pode destruir, irmão, a sua família. Às vezes, irmãos, a má atitude de um filho pode desgostar o coração de um pai. As más atitudes de um pai podem desgostar o coração de um filho. Aleluias. Meu Deus e meu Pai. Olha, irmão, que as más atitudes de Davi, o que trouxe sobre o reinado de Davi. Olha a destruição, irmãos, que o pecado ele trouxe no reinado de Davi. Aleluias. Se a destruição tivesse ficado somente com o rei Davi, aleluias, se fosse somente na vida dele, mas a Bíblia diz, irmão,
irmãos, que o pecado de Davi trouxe consequência no seu reinado. A Bíblia diz que o pecado de Davi trouxe consequência na sua casa. Aleluias! Deus Todo-Poderoso. Senhor. É o pecado, amada igreja. O pecado, irmãos, ele traz consequência na vida do ser humano. E talvez, irmãos, até mesmo consequência irreparável. Aleluias! Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que as más atitudes de Davi desgostou o coração de Deus. Aleluias! Deus, ele estava extremamente desgostoso, irmãos, com as atitudes do rei Davi. Foi Deus que levantou o rei Davi. E o rei Davi estava procedendo de uma forma iníqua. O rei Davi estava procedendo como os reis iníquos, que não tinham temor ao Deus dos exércitos de Israel. Deus que levantou o rei Davi. Só que, porém, o rei Davi não estava procedendo conforme a vontade de Deus. Ele foi um líder, um grande rei levantado por Deus, mas não estava agindo segundo a vontade de Deus. Aleluias! Você que é um pastor, que é um líder aqui nesta noite, age segundo a vontade de Deus, procede segundo a vontade de Deus, porque senão virá a punição da parte de Deus. Aleluias! Deus, ele nos pode punir, irmãos, severamente, dependendo das nossas atitudes. Como que tem sido as nossas atitudes? Como que tem sido o nosso proceder? Às vezes nós estamos, amada igreja, procedendo como o rei Davi. Às vezes nós estamos fazendo algo que está desgostando o coração de Deus. Mas fique sabendo nesta noite, cuidado. Tome cuidado. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. Porque pode vir a cobrança da parte de Deus. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te pôs aqui. Ele é que te sustenta, Ele é que te dá força. Portanto, procede segundo a vontade de Deus. Glória a Deus, eis-nos aqui, Senhor. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. E passado o luto, Davi recolheu em casa e lhe foi por mulher. E lhe deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez desgostou o coração de Deus. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, aonde que o rei Davi iria chegar, irmãos, com as suas atitudes? Um rei, um homem levantado por Deus, agindo desta maneira. Aleluias. Como pode, amada igreja, um homem que foi levantado por Deus, agindo desta forma, desgostando o coração de Deus? Aleluias. Parece que o rei Davi esqueceu que acima dele tinha um Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Meu Deus e meu Pai. Às vezes, amada igreja, o homem peca, e acha que está passando oculto aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz, amada igreja, que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Às vezes o ser humano peca e tenta esconder de Deus. Pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ninguém se esconde de Deus. É verdade, Pai. Ninguém se escapa de Deus.
Aleluias. Espírito O rei Davi, amada igreja, ele agiu de uma forma, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de mistério, Deus de poder e de glórias. Fala, Senhor, com teu povo. Meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai querido e Pai amado, Deus de mistério. A Bíblia diz, amada igreja, quantos reis que foram levantados por Deus, e todos que não agiram segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que veio a punição da parte de Deus. Todos que não agiram segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus o advertiu. Aleluias. Até os reis ímpios que não tinham temor de Deus, Deus trouxe punição. A Bíblia diz, amada igreja, que o rei Nabucodonosor, aleluias, a quem ele queria, ele deixava com vida. Quem ele não queria, ele abatia, matava. E a igreja acha que isso está agradando o coração de Deus? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus trouxe severa punição na vida do rei Nabucodonosor, porque ele estava agindo de forma impiamente diante de Deus. Mesmo que o rei Nabucodonosor não foi levantado por Deus, mas teve uma permissão de Deus para que ele fosse levantado. Meu Deus e meu Pai. Porém, esta coisa que Davi fez, a Bíblia diz, amada igreja, que desgostou o coração de Deus. Aleluias. O coração de Deus estava extremamente desgostoso com as atitudes do rei Davi. Meu Deus e meu Pai. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, exalte o Senhor nesta noite com as palmas, amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Cuidado com o pecado. Aleluias. Cuidado com o pecado. O pecado, amada igreja, traz séria consequência na vida do ser humano. Oxalá se o ser humano conseguisse ficar sem pecado, amada igreja. Aleluias. Porque o pecado, irmãos, causa tragédia na vida do ser humano. A Bíblia diz que Adão perdeu a comunhão depois que ele pecou diante de Deus. Olha que tragédia, irmãos, aconteceu na vida do primeiro casal. O pecado, amada igreja. O pecado, ele tem as suas consequências. Aleluias. Cuidado com o pecado. Tome cuidado com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluias. O pecado, ele traz cegueira espiritual na vida do ser humano. A humanidade está cega espiritualmente, amada igreja, por causa do pecado. Aleluias. Isaías 59, 2, a Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado distancia o ser humano da presença de Deus. O pecado faz com que nós perdemos a comunhão com Deus. O pecado, amada igreja, nos afasta. O pecado nos distancia da presença de Deus. São as consequências, irmãos, do pecado em nossas vidas. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Aleluias. O rei Davi estava cego espiritualmente, dizendo. Davi estava cego, amada igreja.
O pecado cegou os olhos do rei Davi. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso nesta noite, que um rei que foi levantado por Deus estava cego espiritualmente, dizendo. E por que ele estava cego? O que causou essa cegueira espiritual na vida do rei Davi? O pecado, amada igreja. É isso que o pecado, irmãos, ele causa em nossas vidas. O pecado, ele causa em nós cegueira espiritual. E o rei Davi, ele estava cego. Espiritualmente dizendo, Davi estava cego. Aleluias. Materialmente dizendo, Davi estava enxergando. Mas se virar para o lado espiritual, Davi estava cego. O pecado cegou os olhos do rei Davi. E quantos que não estão, irmãos, com os olhos cegos? Cego por causa do pecado. O pecado causa cegueira espiritual na vida do ser humano. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Davi estava cego, amada igreja. Davi estava cego. Aleluias. Espiritualmente dizendo, Davi não estava enxergando um palmo além de seus olhos. Aleluias. Porque a Bíblia diz que quando Deus usou o profeta Natã para divertir o rei Davi, amada igreja, meu Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Natã ele fez um estilo de uma pegadinha com o rei Davi, e o rei Davi caiu. Se ele estivesse, amada igreja, aleluias, se o Davi não estivesse cego espiritualmente dizendo, ele não tinha caído na pegadinha do profeta Natã. Aleluias. O rei Davi não entendeu o mistério com o profeta Natã, porque se ele estivesse espiritualmente bem, ele tinha entendido o mistério do profeta Natã. Mas como ele estava cego espiritualmente, ele não entendeu o mistério do profeta Natã. Aleluias. Davi estava cego, amada igreja. Davi estava cego. O pecado ele cegou os olhos do rei Davi. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que alguém ia em direção de um rei ou de um profeta, a Bíblia diz que antes dessa pessoa chegar até o profeta, até o rei, Deus comunicava: eis que vem aí fulano de tal, e vai te perguntar isso e isso, e tu responderás assim, assim e assim. E o rei Davi não sabia que o profeta Natã envia na sua direção. Ele não sabia, Deus não comunicou com ele porque ele estava cego. O pecado tinha cegado os olhos do rei Davi. É o pecado, amada igreja. Aleluias. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, a não ser dos seus pecados. Olha a tragédia, irmãos, que o pecado ele causa na vida do ser humano. Davi estava cego, amada igreja. Mas ainda bem, amada igreja, nós temos um Deus misericordioso. Aleluias. Ainda bem que nós temos um Deus que ele é misericórdia. Porque Davi ele violou o 14º mandamento. Aleluias. E naquele tempo, amada igreja, quem violava o 14º mandamento, a punição era a morte. Aleluias. Se fosse olhar pela lei, o rei Davi teria sido morto. Aleluias. O que eu vejo nessa história é a misericórdia divina. Aleluia.
Se não fosse a misericórdia divina na vida do rei Davi, aleluias, ele tinha sido punido de morte. Aleluias. E se não fosse a misericórdia de Deus na vida desta igreja, tinha ninguém aqui mais não, amados irmãos. Não tinha mais ninguém na face desta terra. Se não fosse a misericórdia de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que grande é a misericórdia de Deus. Aleluias. Aleluias. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus um dia ela nos alcançou. Esta é a razão e por isso que nós estamos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Louvado seja o teu nome, obrigado. Deus é maravilhoso demais, amada igreja. Obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso demais. Porque a Bíblia diz que quando o profeta Natan contou uma história, aleluias, para o rei Davi, o que ele respondeu? Digno de morte esse homem. E esse homem era o rei Davi, amada igreja. Davi decretou a sua própria morte. Aleluias. Palavra de rei não podia voltar atrás. E o rei Davi sentenciou a sua própria morte. Olha, irmãos, a misericórdia de Deus mais uma vez. Aleluia. E se Deus tivesse falado, seja feito conforme a vontade do rei, pois a palavra de um rei não pode voltar atrás. Davi tinha decretado a sua própria morte. Aleluias. Mas Deus não fez conforme as palavras do rei Davi. Deus. Aleluia. Meu Deus, misericordioso e piedoso é o Senhor. Talvez, irmão, se Deus for agir conforme o nosso proceder. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós seríamos destruídos. É verdade. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o intuito da mensagem desta noite é nos advertir a respeito do pecado. A mensagem desta noite que veio aos nossos corações é para nos advertir, justamente para tomar cuidado com o pecado. Aleluias. Eu te chamo nesta noite a ser como Jó. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus. E a Bíblia diz que ele ainda desviava do mal. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder e de glórias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Fiel é o Senhor. A Bíblia diz que o rei Davi disse: digno de morte é este homem. Aleluias. A Bíblia diz que o rei, a Bíblia diz que Natan respondeu para o rei: rei, este homem és tu, ó rei. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi caiu em si. Os olhos espirituais de Davi foram abertos. A Bíblia diz que Davi diz: pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que o profeta Natan diz: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Era para o rei Davi estar morto naquele momento. Meu Deus. Aleluias. Só, amados, que Deus trouxe uma advertência para Davi. Com este feito e com este pecado,
A Bíblia diz que Deus não apartou a espada da casa do rei Davi. Meu Deus e meu Pai. Grandes tragédias, amada igreja, aconteceu na família de Davi por causa do pecado. Pelo menos 4 filhos de Davi, eu creio que foram assassinados. Tudo isso, amada igreja, consequência do pecado. Aleluias. Meu Deus e meu Pai. Mas o rei Davi, ele disse: pequei contra o Senhor. Meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso. O bom mesmo, amada igreja, é se nós não pecássemos. Aleluias. Mas quando erramos, só existe um caminho. E o caminho é arrependimento. Não existe outro meio, amada igreja, quando nós pecamos. Se pecamos, irmãos, temos que fazer igual o rei Davi. Reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos, porque o arrependimento genuíno, ele tem lugar no coração de Deus. Aleluia. Se existe algo que toca o coração de Deus, é o arrependimento. Aleluias. Glória a Deus. O arrependimento, amada igreja, ele cabe no coração de Deus. Aleluia. O arrependimento, ele encontra espaço no coração de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. É isso que Deus espera da tua igreja. É isso que Deus, irmãos, ele espera de nós. Quando nós erramos, com sinceridade reconhecer os nossos erros. Aleluias. Meu Deus e meu Pai. Porém, esta coisa que Davi fez, a Bíblia diz que pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz, irmãos, que Deus gostou muito o coração de Deus. As horas se avançou nesta noite. Eu quero te dizer, para quem tem costume de ler a Bíblia, sabe o que eu estou pregando aqui nesta noite, o que Davi fez. Depois você pode pegar um capítulo antes, um capítulo depois, que você vai entender completamente o que eu estou pregando aqui nesta noite. Davi foi muito má, amada igreja. Procedeu de uma forma muito má. Mas porém ele se arrependeu. Uma certa vez Davi diz assim: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto Davi tentava ocultar diante de Deus o teu pecado, ele ia definhando cada vez mais. É isso que o pecado faz, irmãos. O pecado, ele destrói a vida do ser humano. Aleluias. O Davi só teve refrigério na sua vida quando ele verdadeiramente ele se arrependeu diante de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Se erramos, pecamos, só há um caminho. E o caminho é arrependimento. Não tem outro meio. É arrepender. Jesus pregou arrependimento, João Batista pregou arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É o que Deus espera das nossas vidas. Glória a Deus. E como vemos, irmãos, Batisseba nessa história, minha hora venceu.
Eu encerro já. E como vimos Batseba nessa história, se alguém me provar que Batseba ela errou quando não se trancafiou para se banhar, aí tudo bem. Porque a Bíblia diz que Davi ele estava passeando no terraço e viu uma mulher que se banhava. Batseba poderia ter trancafiado melhor, mas ela estava num lugar que o rei a viu e a desejou. Aleluias. Mas Batseba, irmãos, ela foi convidada pelo rei. A Bíblia em momento nenhum se refere que a Batseba ela teve culpa nessa tragédia. Batseba não foi convidada por qualquer um. Batseba foi convidada por um rei. E quando o rei convidava alguém, tinha que se apresentar diante do rei, porque senão corria risco de vida. Batseba não tinha o que fazer. Ela foi convidada pelo rei. Tinha que obedecer às ordens do rei. Aleluias. Da mesma forma que não podia recusar de estar diante do rei, e se apresentasse também sem ser convidado pelo rei, estava correndo perigo de morte. Batseba estava meio que sem saída. E o que ela fez? Obedeceu. Ela obedeceu às ordens do rei. Ela não desobedeceu às ordens do rei. Porque quem desobedecia também às ordens do rei, irmãos, poderia ser punido com morte. Aleluia. Não desobedeça a palavra do nosso Deus. Esta palavra aqui, ó, ela é poderosa. Aleluia. Esta palavra, ela tem poder. Não desobedeça o que está nesta palavra, e tu serás bem sucedido na sua vida. E passado o luto, Davi recolheu em sua casa, ele foi por mulher. Ele deu à luz um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. Aleluias. Fica nesta noite com esta palavra para o teu coração. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Eu louvo a Deus, exalto a Deus, glorifico a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que Ele me concedeu nesta noite. Exalte a Deus com as palmas, amém? E assim